para terminar, vamos falar agora sobre uma segunda alternativa sobre como fazer escalonamento com múltiplas CPUs, que é fazer escalonamento utilizando múltiplas filas de processos. Uma solução que é mais complexa é essa que a gente chama de MQMS, Multi-Queue Multiprocessor Scheduling. Aliás, o... Socorro. Scheduling. CH. O MQMS, o de fila simples é o SQMS, de single, e o MQMS é multi-queue, ou seja, múltiplas filas. Esse daqui na prática, a gente tem múltiplas filas de escalonamento, uma para cada CPU. E cada uma pode inclusive ter seu próprio algoritmo, ou seja, cada CPU vai ter seu próprio, por exemplo, MLFQ rodando, separado. Pode ser igual, pode ser só uma instância nova, ou pode inclusive ter parâmetros diferentes. Pode ter uma CPU para processos da natureza A, uma CPU para processos da natureza B. Fica aberto para quem está fazendo o escalonador. Isso não importa, né? A gente está falando sobre como abordar as múltiplas CPUs. Então, na prática, cada fila vai ter a sua instância de escalonador. Cada CPU vai ter seu escalonador. Isso aqui é mais parecido com o supermercado, né? No SQMS eu falava do banco, que é uma fila só para múltiplos caixas. MQMS cada caixa tem a sua fila, né? Quando um processo novo está pronto, ele vai para alguma fila, de acordo com a minha heurística. Quando você está no supermercado, como você escolhe uma fila? Você geralmente tenta procurar uma fila que está mais vazia, né? Mas se você for um cara mais sofisticado, você vai olhar, além da quantidade de pessoas, também o que está nos carrinhos, né? Então, a heurística vai da implementação, tá? Então a ideia é, cada processador tem sua fila, quando o processo novo chega, ele entra numa dessas filas de acordo com a heurística, e a partir daí é o escalonamento que vocês já conhecem, né? Cada processador está cuidando da sua fila, e quando ele está pronto, ele chama o próximo da sua fila, o que acaba com aqueles problemas de sincronização do SQMS. Dado um sistema com 2 CPUs e 4 processos. Então, ó, tenho 2 CPUs, CPU 0 e CPU 1, e 4 processos, A, B, C, D. Nesse caso, A e C estão na fila da CPU 0 e B e D estão na fila da CPU 1. Vamos imaginar que o escalonamento é round robin, simples, não tem prioridade, não tem nada. Olha que bonito. Eu rodo A, rodo C. Rodo A, rodo C. Round robin, né? Aqui. E B e D, eu rodo B, rodo D. Rodo B, rodo D. O que a gente já pode ver de vantagem aqui? Manteve a afinidade de cache, né? Porque o processo está na fila de uma CPU, quando ele termina de executar, ele volta para a fila dessa CPU. Ou seja, ele se mantém na CPU que ele tem afinidade. Vai aproveitar a cache quente. Isso é uma vantagem, claro. Outra vantagem, como cada um tem sua fila, eu jogo fora tudo de sincronização. Por quê? Porque a CPU não tem mais uma fila global. Como cada CPU tem a sua fila, você não precisa de uma trava, você não precisa de nenhum tipo de controle global para todas as CPUs. Ou seja, se escala, se eu tiver 80 CPUs, 80 cores, vai ter 80 filas. E eu não tenho que sincronizar eles. Legal, show. Acabou? Esse resolve? Claro que não. Que problema que pode surgir aqui? Um dos primeiros problemas que pode surgir é o que acontece quando um desses caras aqui acaba. Imagine o mesmo cenário, agora o processo C acabou. Olha o round robin aqui. Na CPU 1 continua tudo igual, porque eu tenho 2 processos. E na CPU 0 eu tenho A rodando direto. O que aconteceu? Um desbalanceamento de carga. Tem uma CPU com mais carga, a CPU 1, e a CPU 0 com menos carga, que é a CPU 0. Né? Além disso, eu tenho um processo. Isso aqui é round robin. O que eu espero do round robin? Que os processos rodem de forma justa, todo mundo roda igual. Não é isso que está acontecendo. A está rodando o dobro do tempo de B e de D. Sem nenhuma razão, só porque deu sorte de cair numa CPU que tinha menos processos.
Isso é ruim, tá? Por que isso é ruim? Porque é injusto. E a gente já viu nas últimas duas aulas que é legal que haja justiça entre seus processos no escalonamento. Certo? Beleza? Agora vamos piorar esse cenário de desbalanceamento de cargas. Vamos imaginar o seguinte. Agora A terminou também. Olha só o que acontece. Eu vou ter uma CPU rodando 2 processos round robin e uma CPU eguando, uma CPU livre, uma CPU sem nada. Isso é um completo desbalanceamento de carga e isso é terrível. Não pode acontecer isso. Por quê? Porque eu estou desperdiçando o meu recurso mais precioso, que é a CPU. A gente está aqui ouvindo. Vocês estão ouvindo esse blá blá blá? Eu estou com a garganta inflamada. Por quê? Porque a gente está estudando como usar esse recurso valioso, que é o tempo de CPU, de uma forma que seja útil para quem está usando o sistema. Agora eu estou te falando, se tu tem mais CPUs, é pior, porque tu está desperdiçando. Então, esse desbalanceamento é muito grave. Mas óbvio que tem como resolver isso. No supermercado, como você ficaria se você está numa fila com 2 carrinhos, você já tem um cara na sua frente esperando, e tem uma outra fila vazia? O que o brasileiro faz? Ele sai da sua fila e vai para outra. Então, esse tipo de mecanismo também tem que ser usado no escalonamento de múltiplas filas. Isso a gente chama de migração de processos. Vamos voltar para o exemplo da uma fila está vazia com 2. O que a gente quer é muito simples. O que a gente quer para voltar ao equilíbrio é algo muito simples. Eu quero que um desses 2 processos aqui troque de CPU. E é só isso que eu quero. Ou B ou D venham para cá. Então eu pego simplesmente um processo desse e jogo para cá, e a gente vai ter equilíbrio de novo. Esse cenário é relativamente fácil. E agora, um cenário que não tem como gerar balanceamento, como foi o outro cenário. Ou seja, eu tenho 3 processos e 2 CPUs. Não tem como balancear isso. Para resolver isso, se faz uma coisa chamada migração continuada ou migração contínua. Que é basicamente, o tempo todo a gente está trocando processo para tentar manter a carga balanceada, para evitar que um processo rode mais que o outro. Então, olha só, aqui nesse tempo até aqui, a gente tem a CPU 0 com carga sobrando, ou seja, o processo A está rodando muito, né? Está rodando 4 vezes, e a CPU 1 tem 2 processos, o B e o D, estão rodando em round robin. Nesse momento, o processo A está sendo contemplado, né? Ele tá pegando um boi e isso não é legal, isso não é justo, né? Isso diminuiria a métrica de justiça. O que a migração contínua faz é, ok, vamos pegar um desses 2 caras e botar para cá, botou o B. Agora o B saiu da CPU 1 e foi para a CPU 0. Agora a D está rodando sozinho na CPU 1. Então nesse tempo aqui, esses caras estão rodando em round robin injusto e esse cara que está se aproveitando. Depois de um tempo, eu posso pegar A e trocar daqui para cá. E agora B tá rodando. E vou fazendo essas trocas, eu vou vendo quem tá sendo mais prejudicado. Eu tenho que de tempos em tempos pegar um processo e botar numa CPU que tá com a carga mais leve para ele ter mais chance de rodar. Vocês viram que o MLFQ, por exemplo, processo CPU bound, eles vão rodar só quando tem boost, né? Então pode ser interessante às vezes eu fazer essas trocas, principalmente com esses caras. Isso daí, como é implementado? Que algoritmo se usa exatamente? Varia. Depende. Certo? Essas migrações, isso é uma área de pesquisa. Vai ter um monte de gente que vai ter várias implementações, várias heurísticas e etc. Como se implementa esse negócio? Um jeito simples é o roubo de trabalho. Cada fila, cada escalonador tá olhando, pô, quantos processos tem na minha fila? Pô, tá pequeno, né? Vou tentar roubar de alguém, né? Cada escalonador tá vendo se ele tá sendo tá muito fácil, e se tiver, ele tenta pegar das outras filas. Essa abordagem, obviamente, tem prós e contras, né? Cada vez que um escalonador tá olhando as outras filas,
Isso é overhead, isso é tempo de sistema que ele está tendo que ver outras estruturas de dados, e às vezes tem que travar, isso não é fácil. Então, se eu olhar muito, eu estou perdendo tempo do sistema fazendo esse balanceamento. Se eu olhar pouco, aumenta a quantidade de tempo que eu posso ficar desbalanceado. Né? Então aí entra o quê? Entra mais uma constante voodoo, entra mais um monte de dor de cabeça. Quanto tempo tem que olhar? Como faz isso? É melhor a fila que está vazia olhar para os outros ou uma fila que se acha muito cheia tentar redividir? É melhor ter um cara central que faz esse balanceamento? Depende. E tem uma porrada de coisa que a gente não entra a fundo nessa disciplina, que isso aí é sistemas 2, sistemas distribuídos, é em outra parada. Basta para vocês saberem que, a grosso modo, eu posso ter essas duas abordagens quando eu estou falando de balanceamento de carga e de múltiplas filas, ou de múltiplas CPUs, ou de múltiplos executores em paralelo. Tá? Isso é um mundo de complicação, me ignorem por enquanto. E no Linux? O que vocês querem saber na prática, ok, legal, tô sabendo. Mas na vida real, como é que é feito? Depende. Escalonadores tipo o OD1, que era o anterior, e o CFS, Completely Fair Scheduler, ele usa MQMS, são múltiplas filas. Um outro escalonador, que é o BFS, o Brainfuck Scheduler, não tem culpa, é o nome dele, ele é um escalonador de fila única. Então, mesmo no mundo real, cada sistema vai ter a sua abordagem que tem prós e contras. Não existe uma receita. Aparentemente, com essa aula, às vezes dá a impressão de MQMS é melhor. MQMS resolve. MQMS é a parada boa. Vai depender. Depende do seu escalonador, depende da sua carga de trabalho, depende de quantas CPUs você tem. Não existe receita mágica em SO e em sistemas. Tudo vai depender do que você quer resolver. Por isso que essa parte de políticas é tão interessante e tão frustrante, né? Porque às vezes não. É como algoritmo de ordenação. Se vocês tiveram aula de direito, e eu sei que vocês tiveram aula de direito, vocês sabem que não existe um algoritmo de ordenação para todos conquistar, né? Seria o merge sort, mas o merge sort gasta memória. O quick sort depende da carga. Mas o insertion sort está quase ordenado, pode ser mais rápido que o quicksort. De forma similar, a gente não vai ter uma receita mágica que vence tudo quando a gente está falando em política de sistemas operacionais. Então, para terminar, a gente viu hoje rapidamente duas abordagens para escalonamento multiprocessado. O SQMS, que é simples de implementar, que sempre é uma coisa boa, ele vai ser leve, ele não vai ter muita complicação. Ele balanceia a carga muito bem, né? Porque quando a CPU está livre, ela pega o próximo cara. Não vai ter isso de uma CPU com menos processo, outra com mais processo, porque a fila é única. Porém, não é trivial fazer a sincronização dessa fila única ser acessada por vários processadores. Isso pode gerar, inclusive, overheads e atrasos. E também você tem que meter uma gambiarra lá para fazer a afinidade de cache, né? Para forçar que os processos rodem na mesma CPU. Por outro lado, a gente tem o MQMS, que é múltiplas filas, escala melhor. Por quê? Porque se eu tenho 200 CPUs, cada CPU vai ter uma fila. No SQMS, isso daí ia ter um impacto na sincronização. No MQMS não, cada um vai ter uma fila. Só que é mais fácil de surgir gerenciamento, desbalanceamento de CPU. Né? Vai ter uma CPU com mais processo, outra com menos. Professor, isso foi muito por alto. Que besteira, por que eu vou estudar isso? Cara, qualquer sistema grande vai ter balanceamento de carga. O sistema web, hoje em dia, vocês vão ser muito, muito folgados, isso é muito bom. Sistema, hoje em dia, tu bota tudo na Amazon e esquece, né? Ele faz elástico, bota instâncias novas, você nem vê isso aí. Mas qualquer sistema web grande de verdade que você quer ter um controle maior, você vai ter que ter balanceamento de requisições. Vocês devem lembrar, uns anos atrás, portais tipo Terra ou Wall, você entrava no Terra, aí a URL mudava para terra9.com.br. Terra era um portal de antigamente, tá? Terra 12, ou Wall 7, Wall 8, o que era isso? Você entrava no site,
Esse cara era só um broker, era só um cara na frente do sistema que, quando ele recebe a requisição, ele mandava para um dos servidores. Né? Ele redirecionava. O que esse cara estava fazendo? Balanceamento de requisições, balanceamento de cargas. Certo? Isso aí no caso era SQMS, inclusive. Beleza, pessoal? Então, a aula, em termos de videoaula, é isso. O que a gente tem agora? A gente vai ter o trabalho do escalonamento, que já está aí até o sábado. E o trabalho final, que vai ser gerar os vídeos sobre estudo de cabos escalonadores, que vai ter um vídeo próprio até sexta-feira no Colab Web explicando melhor. Beleza? Então, até a próxima. Bom trabalho para vocês. Taca-lhe pau.